E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Olha aqui o tanto, olha o tantão de crochê. Eu usei um Big Cone inteiro até o final. Vem saber dessa história. Gente, eu usei o Big Cone todo até o final. Fazia muito tempo que eu queria tentar fazer isso, muito tempo mesmo, desde o ano passado. Eu sempre anoto ideias que eu tenho, né? Pra produzir, coisas que eu quero produzir, mas que naquele momento eu não posso produzir porque eu tô fazendo encomenda. Aí eu vejo algum vídeo das amigas, alguma peça que eu gosto, naquele momento não dá pra eu fazer, eu vou lá e anoto, né, numa listinha, vou fazendo uma listinha no caderno mesmo, pra que quando eu tiver oportunidade e tiver com tempo livre, eu vou lá dar uma olhada nessa listinha e vejo o que eu posso fazer, que tem lá que dá pra eu fazer. E aí, eu tinha contado pra vocês que eu comprei um Big Cone de preto. E esse Big Cone de preto, ele era pra fazer a capa de freezer de uma encomenda que eu recebi. Eu ainda tenho que fazer essa capa, ainda não fiz. Só que essa capa eu não tenho pressa, é pra minha sogra e aí ela não tá aqui na cidade, então quando ela estiver mais perto de vir eu faço. Mas aí, eu olhei pra aquele Big Cone e eu pensei, né, comecei a fazer um jogo de passadeira, que eu queria fazer um jogo de passadeira em cor única. Mas aí, de acordo com o que eu fui fazendo, né, eu já peguei o Big Cone logo, eu já fiz primeiro a passadeira. Já fiz primeiro a passadeira. E aí, também porque eu queria testar o modelo alecrim, né, a passadeira do modelo alecrim, que eu ainda não tinha feito a passadeira. Se você não sabe, tem a videoaula aí dessa peça que você vai ver aqui agora. Já te mostro. Daí, fiz logo a passadeira, porque quando eu tenho jogo de passadeira pra fazer, gente, eu sempre prefiro fazer a passadeira primeiro, porque a passadeira é o maior, é o que leva mais tempo, é o que geralmente precisa de adaptação, então eu já gosto de fazer, provavelmente assim, logo o mais difícil. Então eu fiz a passadeira. Aí eu comecei a fazer a passadeira, fiz um tapete e aí comecei a observar o Big Cone diminuindo. Daí já me deu uma vontade de fazer, não, eu vou finalizar esse Big Cone até o fim. Vou usar ele até o fim, para agora eu quero saber então aquilo que eu quis fazer. Eu anotei essa dica mais ou menos em dezembro do ano passado. Que eu queria saber quanto ia render um Big Cone e agora eu vou fazer. Chegou a hora, agora é a oportunidade de fazer isso. E aí eu fiz, gente. E eu quero que antes de eu mostrar, não sei se você ouviu aí, contou na capa, mas quantas peças você acha que deu? Conta aí pra mim agora. Eu fiz uma passadeira e mais quantos tapetes? Deixa aí pra mim. E eu queria uma pergunta também, você já fez isso? Você já fez assim? Usou um Big Cone até o final? Olha que eu vou te falar que eu gostei da experiência, é muito legal, porque fazer tapete cor única, você vai embora, vai até o final, não precisa se preocupar com os materiais, e também pela questão dos arremates também. E vai ligeiro, né? Vai rápido, gente, vai muito rápido. E olha esse modelo de tapete aqui que eu fiz, vai muito ligeiro, muito rápido mesmo. Ah, e eu fiz essa expressão de surpresa, foi porque eu lembrei que eu mais ou menos cronometrei, não cronometrei certinho, porque eu perdi o time, né? Teve um momento que eu me levantei, já no final do que eu tava fazendo, eu me levantei, e aí quando eu voltei, eu já não me lembrei mais de cronometrar, né? De marcar o tempo. Mas eu lembro que em 2 horas eu deixei o tapete faltando 2 carreiras, as 2 últimas, em 2 horas. Comecei e em 2 horas estava faltando só as 2 últimas carreiras. Então eu suponho que as últimas 2 carreiras que são maiores pode levar de 20 a, acho que 20 minutos, 15, 20 minutos. Então, mais ou menos 2 horas e 20. Isso contando, tá? Que não foi o tempo todo sentada, não. Isso foi indo ao banheiro, levantando para pegar uma água, alguma coisa assim, sabe? Não foi só sentada direto, não. Eu quero ter a oportunidade de cronometrar agora, porque eu fiquei curiosa para saber quanto tempo de fato leva para fazer até o final. Mas vamos lá. Se você já escreveu aí para mim quantas peças deu, eu vou te contar agora. Chegou a hora. Então, eu fiz aqui, ó, uma passadeira. Eu ainda não medi até essa passadeira. Eu fiz 1, 2, 3 e 4. Deu uma passadeira e 4 tapetes, mas são peças grandes, tá? São peças grandes que rendeu. Eu confesso que daria mais. Eu pensei que daria 5 tapetes. Eu pensei que daria pra fazer, por exemplo, um jogo de passadeira e um jogo de banheiro com um Big Cone. Eu pensei.
mas não deu. E aí, quando tava bem pouquinho já no cone, já bem assim, já dava pra ver bem o fundo do cone, mas tinha fio ainda cobrindo, eu observei que não ia dar pra fazer mais um tapete, né? Então eu falei assim, bom, eu vou começar um trabalho circular, né? Circular, porque aí é mais fácil de ter um fim do que eu começasse uma base sem saber que tamanho de base eu ia começar, né? Porque o material era pouco, eu queria usar até o fim, porque esse era o compromisso. Então eu pensei, vou começar uma base circular, porque uma base circular é mais fácil. Quando chegar no fim, eu posso desmanchar a última carreira e fazer um bico, por exemplo. E foi isso que aconteceu. Daí eu fiz aqui, ó. Comecei uma base em espiral circular, né? E fiz aqui, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras. Antes dessa última, olha, o acabamento que eu fiz foi só uma carreirinha fechada. Quando eu tava já na metade dessa... Não, quando eu finalizei a 10ª carreira, eu olhei pro cone e eu fiquei na dúvida se daria mais uma volta ou não. E aí eu decidi assim, bom, eu vou fazer mais uma volta e ela vai ser o acabamento, porque eu imaginei que já ia acabar. Quando eu tava na metade, eu vi que eu ia conseguir chegar até o fim. Isso tudo é supondo, né, gente? Não tinha certeza. Eu estava supondo. E aí eu desmanchei a última carreira que eu tava fazendo, que no caso era 11, né? E aí voltei do começo já fazendo ela fechada. Fiz ela fazendo toda ela fechada, preenchendo aqui os espacinhos. E em cada espacinho eu fiz 3 pontos altos, que seria o aumento, né, da carreira fechada. E aí então ficou com um total de 11 carreiras, ficou uma toalhinha, né? Não medi ainda. E sobrou apenas isso aqui. Acho que deve ter 1 metro e pouco de fio. Ou 2 metros de fio, supondo aqui que tem. Foi isso que sobrou. Então, agora eu quero mostrar pra vocês os detalhes da peça, né? Essa peça aqui, esse daqui que eu fiz, eu ainda não medi. A iluminação aqui é de tarde. Eu tentei gravar mostrando, né, com a câmera no tripé, só que a minha câmera traseira, ela tá com um trinco na lente, no vidro. E aí, algumas peças, principalmente cor escura, marrom, azul, preto, fica esbranquiçado por causa disso. E aí não prestou para gravar com a câmera traseira. E aí eu tive que gravar com a câmera frontal, por isso que a gente tá se vendo. Mas aí não vai dar pra eu mostrar a peça na mesa pra vocês. Mas o que eu vou fazer? Eu vou tirar as fotos, que quando eu terminar aqui eu vou tirar as fotos pra divulgar esse trabalho. Mas eu não vou vender ele, porque ele vai ficar pra minha casa. Faz muito tempo que eu não faço tapete pra minha casa e tá precisando de uns tapetes aqui. Então esse kit vai ficar pra minha casa, mas eu quero tirar fotos sim, porque eu quero receber encomendas desse kit. Eu gostei muito do resultado, achei que é muito prático, muito rápido. E eu quero divulgar e vou colocar aqui, pode ser cor única na cor da preferência da pessoa, né? Vou botar alguma coisa assim. Tá bom, então é isso que eu quero fazer, tá? Só pra vocês já saberem, esse kit vai ficar aqui pra minha casa. Principalmente no meu banheiro, que é o lugar onde a gente mais usa o tapete. A gente usa no banheiro e no pé da pia da cozinha. Mas no pé da pia da cozinha é só um pequeno mesmo. Mas agora eu tenho uma passadeira. Fazia tempo que eu não tinha passadeira. As passadeiras que eu tinha, olha, já tinha 1000 anos, 1000 anos, 1000 anos. Já estavam tudo rasgadas já, porque eu... Agora eu vou te mostrar aqui, vou medir. Então essa toalhinha ficou com 11 carreiras e mediu 36 centímetros, quase ficou um suplá. Olhando pra ela, ela ficou grande, né? Parece grande, parece uns 38 centímetros, mas ficou com 36 e eu vou usar ela como toalhinha. Eu acho que vou botar ela ali no móvel onde eu coloco os meus eletros, airfryer, essas coisas, né? Vou botar ela lá, eu acho. Mas ficou uma gracinha, olha uma ideia de um suplá. E eu fiz com 10 hélices apenas, 10 hélices. 10 hélices, 2 correntinhas de separação. Ficou assim, gostei do resultado, ficou ótimo. Então agora eu tenho uma toalhinha, eu vou pesar. Tô aqui com a balancinha, vocês não vão conseguir ver, mas eu vou falar pra vocês. Até porque tem que dar 1,8 kg, né? Vamos ver. Então a toalhinha aqui com 11 carreiras ficou 111 gramas, a toalhinha. E aí eu vou pesar um tapete aqui pra gente saber a média. Não foi feito tudo seguido, assim, um atrás do outro, não. Isso aqui foi intercalado com a encomenda do suplá Turco Luxo no fio amigurumi. Você viu aí que ficou lindo? Eu amei demais. E aí eu tirei bastante foto, fiz vídeos, porque eu quero receber encomendas desse modelo, porque eu amei fazer esse suplá no fio amigurumi, gente, eu amei.
Amei mesmo. Olha, 291. Um tapete, agora eu vou ter que pesar todos, né? Vamos saber quanto descobriu. Ah, tá. Aí o que eu tava falando, que eu não fiz todos no mesmo dia. E aqui, quando eu fui organizar eles aqui, que eu abri, olha, 316, 291. Que eu não fiz no mesmo dia e eles ficaram em tamanhos diferentes. Eu até vou observar se eu não fiz carreiras, porque, olha, de 291 para 316, 25 gramas. Ó, 308. Porque deu diferença no tamanho. Eu reparei que teve uns maiores. Não medi ainda também. 305 e agora a passadeira. A passadeira tá aqui, ó. Vamos descobrir agora quanto pesou a passadeirita. 503 gramas. 503 gramas. Ficou um pouco em cima, mas eu consegui ver. 503 gramas. E sobrou aqui, ó, 2 gramas. 2 gramas de fio que sobrou. Então, esse foi o peso, né? Daí, eu vou abrir um aqui pra mostrar. Eu vou abrir aqui. Eu sinto muito, eu queria muito mostrar na mesa pra vocês. Não faz sentido eu abrir aqui, né? É um pouco estranho. Mas eu queria muito mostrar pra vocês na câmera, pra vocês verem na mesa, né, o caimento. É o tapete alecrim, gente. Olha que lindo. Muito lindo, na cor única. Fiz um menor, como eu explico pra vocês lá na videoaula. Eu faço os meus tapetes comerciais com 7 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bloquinhos e subo um total até dar 15 carreiras, né? Então, do meio até aqui é 10 carreiras, mais a carreira fechada 11, mais 4 do bico, que aí vai dar 15 carreiras. Gente, olha que coisa mais rica, mais maravilhosa, o tapete alecrim cor única. Eu amei muito. Eu vou deixar pra vocês no final as fotos que eu vou tirar pra divulgação, pra vocês verem aí como ficou, né? A passadeira, deixa eu contar aqui um segredo pra vocês. Lá na videoaula do tapete alecrim, a passadeira, o caimento agora tá bom, mas eu vou contar pra vocês que eu tive que arrumar. O que aconteceu? Eu fiz o tapete, né? Fiz vários do tapete, eu fiz vários. Tanto que eu já mostrei aí uns vídeos que eu fiz avulsos, eu já fiz alguns. E aí, eu tinha que testar a passadeira. Foi esse o motivo também que quando eu peguei o Big Cone, eu fui logo já fazer a passadeira. Porque eu tinha que testar a receita, né? Aí eu fiz essa daqui com 96 correntinhas, eu comecei com 96 correntinhas. E fiz o mesmo tanto de carreiras do tapete menor, um total de 15. E no bico, eu fiz igual da videoaula, eu fiz o bico lá, como eu faço lá, com 5 picôs, que vai dar um total de 6 pontos altos. Ó, aqui só tem 4. Eu fiz com 5. Não ficou embabadando, mas não ficou com caimento aquele que eu gosto, que dá um no chão. Se é que vocês conseguem entender. E aí não ficou com esse caimento que é o que eu gosto, né? Não ficou embabadando, tipo, eu jogava no chão, ela sentava. Mas ali no bico, assim, dava pra notar pra mim, ou é loucura da minha cabeça, que ficava um biquinho assim, um pouquinho em cima do outro. Aí eu pensei, bom, eu vou... E aí, nas partes retas, onde pula 2 pontos altos, eu fiz todinho pulando 2 pontos altos. O que eu cheguei à conclusão? Eu vou ter que fazer uma nova adaptação para quando eu for fazer a videoaula da passadeira. Porque eu tenho que ver como é que eu vou fazer para essa passadeira ficar sentada. Mas tem outra questão também, né? Que a maioria das pessoas tem um ponto menor do que o meu. E que pode ser que no ponto das pessoas não aconteça o que aconteceu com o meu ponto. Então eu desmanchei a última carreira de pontos altos com picôs. E que eu tinha feito com 6 pontos altos e 5 picôs, eu diminuí. Fiz com 5 pontos altos e 4 picôs. E aí o caimento ficou do jeito que eu gosto, que eu ponho no chão e parece assim que cola. E aí eu gostei do resultado. Então eu tenho que ver que adaptação eu vou fazer pra fazer a videoaula da passadeira que fique mais assentado, que fique mais certinho. Mas era isso que eu queria contar. Foi por isso que eu fiz primeiro a videoaula, foi por isso que eu fiz primeiro a passadeira, pra fazer esse teste, né? E aí eu vou medir aqui, eu vou ter que dobrar pra ver com quanto ela ficou. Eu acho que ela ficou com mais de 1,10 m, porque a minha mesa tem 1,20 m. E ela ficou faltando só um pouquinho na ponta. Deixa eu medir aqui. Vou medir ela no meio dobrada.
por causa da mesa. 57. Então vai dar 14, vai dar 1,15 m mais ou menos a passadeira ficou. E o tapete, vou medir um tapete aqui, porque a variação, teve variação de um para o outro, mas assim, talvez de 1 a 2 centímetros. Eu já tô vendo aqui que ele ficou com 72, que a largura da minha mesa é 72 por 51. E a passadeira eu fiz o mesmo tanto de carreira e a largura ficou 49. A gente sabe que a passadeira, por ela ter mais pontos no meio, ela dá uma leve esticada. E é esse justamente o ponto que causa a embabadação. Porque como a passadeira ela tem mais pontos, ela é mais pesada. Por isso que ela dá essa leve, dizemos assim, uma leve esgaçada assim, né? É como vestuário, quando a gente faz roupa de crochê, que dependendo do fio, principalmente se ele for de algodão, quando a gente veste, ele folga, ele solta. E é basicamente isso que acontece com a passadeira. Como ela tem mais pontos, ela é mais pesada, ela dá uma esticada. E aí eu tenho que fazer uma contagem de pontos nas laterais da passadeira para que isso não aconteça, né? A questão de ficar um ponto em cima do outro. E aí eu vou ter que fazer essa adaptação para trazer a videoaula da passadeira para vocês, que eu quero trazer. Só que eu tenho algumas encomendas também. E aí eu ainda estou trabalhando nessas encomendas. Eu terminei aí a do Turco Luxo, né? Que ficou belíssimo. Que eu botei o nome de Suplá Turco Realeza, que é para ser a minha versão do Suplá Turco Luxo, né? Porque o nome luxo vem da questão de botar o brilho, o dourado, né? O fio encanto. Como não tem o fio encanto e aquele bico ficou parecendo uma coroa, então eu escolhi colocar o nome da minha peça que eu fiz da minha forma, Suplá Turco Realeza. Suplá não, desculpa, vai ser americano, por causa do tamanho, ele ficou bem grande. Então se você nunca fez, tem pretensão de fazer, conhece alguém que quer fazer, tem a videoaula aí no canal para vocês fazerem, tá bom? E é isso, minha gente, isso que eu queria contar pra vocês. Então eu consegui fazer uma passadeira e 4 tapetes, mais uma toalhinha, com um Big Cone de barbante. Esse Big Cone era fio 6 da Euroroma. Eu comprei esse fio numa promoção aqui na minha cidade, custou R$58, 58, porque eu fiquei em dúvida se era 58 ou 59, mas foi R$58. Ele era um lote antigo da Euroroma, tá bem grosso esse fio, não tá um fio fino. E também ele tá um pouquinho com fibras brancas. E esse foi também um dos motivos de eu não querer vendê-lo, por causa dessas fibras. Tem bastante fibra branca e não, assim, não interfere na peça, obviamente. Mas visualmente dá aquela, né? Eu iria vender sim, sem nenhum problema, mas caiu a ocasião de que na minha casa tá precisando de tapete e eu gosto do preto porque é prático, então só juntou a fome com a vontade de comer e aí deu certo, vai ser pra minha casa. Então minha casa agora tem 4 tapetes, uma passadeira e uma toalhinha. Ah, mas eu vou falar pra vocês os preços, né? Eu vendo cada um desses tapetes aqui a R$35 aqui na minha cidade, tá? 35, então eu teria 70 de um par. Aí, 70 de outro par, já vai dar 140. E essa passadeira, nessa medida de 1,15 m, eu vendo a R$90. Então, ficaria 140 mais 90, 230. E mais o suplá, que eu venderia esse aqui como um suplá desse simples é R$25. Então, 255 reais com um Big Cone. Quase que eu lucrava 200, né? Porque o Big Cone foi 58. E aqui deu um total de 55. 255. E seria, no caso, 2 diárias minhas. Que uma diária é R$100. Então, seria 2 diárias. Eu faria em 2 dias? Não. Faria em 2 dias, não. Porque... depende, né? Se eu conseguir fazer um tapete com 2 horas e pouco, daria pra fazer 3 tapetes, 4 num dia, e a passadeira e o outro tapete no outro dia, por aí. Mas seria muito puxado, muito aperreado. Eu confesso que eu não gosto muito não, porque fica um pouco estressante, né? Fazer a mesma coisa repetidamente, ainda mais com um prazo curto assim,
Ah, é uma emergência, né? Preciso fazer daqui para 2 dias entregar. Uma emergência precisando faz, mas não é uma coisa que dá para fazer repetidamente várias vezes seguidas não, porque fica um pouco cansativo. Trabalhar em Corúnica é muito bom, mas é um pouco cansativo ficar vendo a mesma cor e fazendo a mesma coisa. Pelo menos pra mim, é como eu me sinto, né? Então eu fui intercalando com outras coisas e isso também ajudou e era dessa forma que eu ia fazer mesmo. Começava um pouco, depois eu fazia outra coisa e assim funcionou. Então é isso, minha gente, era isso que eu queria contar pra vocês. Então um Big Cone rendeu pra mim R$ 200 de lucro, vamos botar assim? Só que se bem que se eu for comprar hoje o Big Cone, o mais barato que eu vou achar é R$ 60. O mais barato. Num lugar um pouco longe de mim. É R$ 60. Então, vamos botar aí que o Big Cone me lucrou, me rendeu R$ 195. Então é isso, minha gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa um dedão no like aí pra mim, não esquece, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo.